além de mostrar aí para vocês o comportamento dos investidores de longo prazo, os de curto prazo estão tentando acumular agora. Então, os investidores de curto prazo estão tentando fazer uma acumulação que estão tentando, né, praticamente aí fazer operações de curto prazo, tentando fazer trades, por isso que nós temos um pouquinho de lucro realizado quando ele sobe aqui acima do nível 1, tá? Então, o comportamento dos investidores de curto prazo está de acumulação, enquanto os de longo prazo ainda está de venda, tá? Bom, eu queria também trazer um pouquinho para vocês aqui, deixa eu só ver se eu consigo pegar o meu dashboard aqui, Café do Bitcão, mostrar para vocês a fase de capitulação, então, que nós estamos vendo. Opa, perdão. Mostrar a fase de capitulação aqui do Nupple. A gente tem aqui na fase de capitulação um período que pode ser o mais longo da história. A gente tem lá nos tópicos que a gente separa para vocês aqui. De novo, mais uma vez, esse gráfico aqui que ele é importante a gente sempre verificar. Então, na minha opinião, nós começamos a fase de capitulação de verdade. E vejam como a fase de capitulação ela pode ser longa, né? Trazendo angústia, raiva e assim por diante, e depressão. Ainda acredito que não chegamos nesse ponto, mas passando de um ano de queda, provavelmente pode acontecer isso, tá? Então, passando um ano de queda, a gente pode ter uma capitulação longa, uma capitulação de um ano. Bom, se a gente chegar nesse período de capitulação, esse é um período em que nós temos praticamente vamos dizer assim, a baixa muito forte de demanda, mas ao mesmo tempo nós temos, vamos dizer assim, a pressão vendedora muito baixa, então muito poucos vendedores e ao mesmo tempo uma demanda por acumular aos poucos, né? Como nós estamos fazendo. Isso causa, dentro de um período gráfico, uma lateralidade longa, então seria uma capitulação longa. Nós temos todos os ingredientes, tá? Esse período que nós estamos vivendo está trazendo todos os ingredientes para que a gente tenha essa capitulação longa. E aí isso vai mexer muito com as nossas emoções, né? Então eu estou tentando com essa live prepará-los para 2023. Eu acho que 2023 vai ser um ano em que vai dar um período longo de acumulação, de pouca volatilidade, pouco volume, porque eu acho que a pressão vendedora vai diminuir agressivamente aí depois de um tempo, tá? Todo mundo começa a vender, mas chega um ponto em que os holders ou a quantidade pequena de compradores fica suficientemente equilibrada com a quantidade baixa de vendedores. E aí, quando isso acontece, nós temos esse período longo de capitulação. Então, quanto tempo pode levar essa recessão e quanto tempo pode levar essa capitulação? Cara, eu estava acompanhando alguns vídeos de lá de fora e o pessoal vem falando em 3, isso não é a minha opinião, tá, pessoal? Em 1 a 3 anos, ou até mais. E aí essa fase de angústia, raiva, depressão, com certeza apareceria, tá? Então, respondendo aí a pergunta, pelo menos vários especialistas lá fora acreditam que vai levar uns 3 anos a capitulação. Por quê? Porque o cenário que a gente se encontra ele é inédito, né? Ele nunca aconteceu, nada parecido. Se vocês forem ver a China, que é um dos maiores mercados do mundo, continua tendo um pico de controle de Covid agora, ou seja, eles estão fazendo fechamentos, né? E praticamente eles estão tentando conter o vírus do Covid ainda, pelo menos essa é a suposta justificativa. Não sei se isso faz parte de uma guerra comercial ou não. Queria até saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários aí para quem assistir o vídeo depois. Mas, cara, é um momento muito complicado, tá? E é um momento em que a gente está entre respirar, ou seja, ter uma pequena alta temporária de 3 meses, principalmente se os dados, agora que vão se aproximando do final de semana, do balanço das maiores empresas dos Estados Unidos começarem a vir um pouco mais positivos. E aí uma preocupação que eu tenho, é uma preocupação genuína, tá? Que eu tenho com relação aos dados aqui on-chain, é o do Open Interest, tá? Por quê? Porque o Open Interest é o quê?
é o número de contratos de derivativos futuros abertos. Eles estão chegando a um nível de risco bem alto de ter um forte short squeeze, ou seja, uma busca de liquidez dos apostadores de baixa, podendo promover uma alta rápida, ou de long squeeze, que seria uma alta probabilidade de fazer um rompimento dos apostadores de alta. Hoje nós temos mais apostadores de baixa do que de alta, tá? E basicamente nós temos aqui, ó, o Open Interest subindo recentemente. A última vez em que ele subiu, nós tivemos um rápido movimento de short squeeze. Então teve um short squeeze que buscou liquidez dos 18 mil dólares aos 22 mil dólares rapidamente, poucos dias, né? Então isso foi de 5 de setembro a 11 de setembro, praticamente uma semana teve um short squeeze recentemente. E aí agora nós podemos ter daqui a pouco um long squeeze, pode acontecer, tá? Então eu estou bem na dúvida em relação ao fechamento dessa semana. Com o aumento de contratos futuros, existe o risco aí de vir uma grande porrada e um grande movimento para um dos lados. Como o contexto está muito ruim, e se o CPI, né, se a inflação, os dados de inflação americana vierem acima do esperado, nós podemos ter um movimento muito violento de long squeeze, de queda, que é uma queda e perda desse suporte temporário aí dos 19 mil dólares. Então eu estou bem preocupado com essa semana, tá? Provavelmente vocês vão me ver tenso ao longo dessa semana. Por quê? Porque eu comentei na semana passada que a gente precisava fazer a manutenção dessa alta para trazer o respiro. Então, se ele vir acima da média 8 semanal e acontecer um short squeeze, eu vou acreditar que o mercado pode trazer realmente um alívio de alta, mas principalmente com os dados de inflação abaixo do esperado. Se a inflação vier mais controlada, provavelmente a gente vai ver um short squeeze.